O empresário viúvo seguiu a empregada grávida durante o dia e descobriu um segredo que o fez chorar. Gustavo observava Beatriz do portão. Ela olhava para os lados, nervosa, segurando a bolsa. Ele saiu das sombras e caminhou até ela. Precisava saber a verdade. Gustavo parou a poucos passos dela. O som dos seus sapatos contra o piso de pedra ecoou no silêncio da tarde. Beatriz virou o rosto devagar e, quando seus olhos encontraram os dele, todo o ar pareceu sair dos seus pulmões. Ela deu um passo para trás, instintivamente, e apertou a bolsa contra o peito como se aquilo pudesse protegê-la. Senhor Gustavo! A voz dela saiu em um fio, quase inaudível. Eu não sabia que o senhor estava em casa. Gustavo não respondeu de imediato. Ele ficou ali, parado, com os olhos fixos nela, tentando decifrar o que estava acontecendo. Ele tinha ensaiado essa conversa na cabeça dezenas de vezes, durante o caminho até ali. Mas agora que estava frente a frente com ela, todas as palavras tinham desaparecido. Ele cruzou os braços sobre o peito e inclinou a cabeça levemente. Para onde você vai, Beatriz? Ela piscou várias vezes, como se estivesse tentando ganhar tempo. Eu tenho um compromisso, senhor. Nada demais. Gustavo deu mais um passo em direção a ela. Todo dia, Beatriz. Todo dia você sai daqui mais cedo. E todo dia você volta no dia seguinte com aquela cara de quem não dormiu direito. Beatriz abaixou os olhos. Eu tenho minhas coisas para resolver, senhor. Coisas pessoais. Gustavo sentiu a frustração subindo pela garganta. Eu vi Beatriz. Ela ergueu o rosto rapidamente, o pânico estampado em cada traço. Viu o quê? Gustavo apontou com o queixo na direção da barriga dela. A gravidez. Eu vi. O silêncio que caiu entre eles foi tão denso que parecia sólido. Beatriz ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformada em pedra. Suas mãos tremiam segurando a bolsa. Seus olhos encheram de lágrimas, mas ela não deixou nenhuma cair. Gustavo esperou. Ele não sabia o que esperar dela, mas sabia que precisava ouvir, precisava entender. Beatriz respirou fundo, tentando controlar a voz. Eu ia contar para o senhor, eu juro que ia. Gustavo deu mais um passo. Agora eles estavam a menos de 1 metro de distância. Quando? Quando você não conseguisse mais esconder. A voz dele saiu mais dura do que ele pretendia, e ele viu o impacto das palavras no rosto dela. Beatriz finalmente deixou as lágrimas caírem. Eu não queria perder o emprego. Eu não queria que o senhor pensasse mal de mim. Eu não queria que tudo mudasse. Gustavo sentiu algo se apertar no peito. Não era raiva, era algo pior. Era dor. Quem é o pai? Beatriz fechou os olhos com força. Isso não importa. Gustavo elevou a voz pela primeira vez. Não importa? Você está grávida, Beatriz. Você está sozinha. Como isso não importa? Ela abriu os olhos e olhou diretamente para ele. E Gustavo viu ali uma mistura de vergonha, medo e desespero que o fez recuar. Ele foi embora. A voz dela estava quebrada. Quando eu contei, ele disse que não queria saber. Disse que eu tinha que resolver sozinha e foi embora. Mudou de cidade, bloqueou meu número, sumiu, como se eu nunca tivesse existido. Gustavo sentiu a raiva voltar, mas dessa vez não era dela. Era do homem que tinha feito aquilo, do covarde que tinha abandonado ela daquele jeito. E você? O que você vai fazer? Beatriz limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu vou ter esse bebê. Eu vou trabalhar o quanto for preciso. Eu vou me virar. Gustavo olhou para ela em silêncio. Ele viu a determinação nos olhos dela, mas também viu o medo. Viu a solidão. Viu a mesma coisa que ele via no espelho todos os dias, desde que Laura tinha morrido. Você não precisa se virar sozinha. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar nelas. Beatriz olhou para ele confusa. O que o senhor quer dizer? Gustavo passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos.
Você trabalha aqui há 2 anos. Você sempre foi honesta, sempre fez seu trabalho direito. Eu não vou te abandonar agora. Beatriz balançou a cabeça, incrédula. O senhor está dizendo que vai me ajudar? Gustavo assentiu. Vou fazer o que for preciso. Você não vai passar por isso sozinha. Beatriz cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar de um jeito que partiu o coração de Gustavo. Ela soluçava alto, o corpo todo tremendo. Gustavo deu mais um passo e, sem pensar, colocou a mão no ombro dela. Vai ficar tudo bem, Beatriz. Eu prometo. Ela olhou para ele através das lágrimas. Por que o senhor está fazendo isso? Por que se importa? Gustavo hesitou. Ele não sabia responder, ou melhor, ele sabia, mas não estava pronto para admitir. Porque é a coisa certa a fazer. Beatriz limpou o rosto e assentiu devagar. Obrigada, senhor. Eu não sei como agradecer. Gustavo tirou a mão do ombro dela e deu um passo para trás. Vai para casa, descansa, amanhã a gente conversa melhor. Beatriz assentiu de novo e começou a caminhar em direção ao portão. Gustavo ficou ali, parado, olhando ela ir embora. Quando ela desapareceu na curva da rua, ele soltou o ar que estava segurando e sentiu as pernas fraquejarem. Ele voltou para dentro da casa e foi direto para o bar. Pegou uma garrafa de uísque e serviu um copo cheio. Tomou de uma vez. A queimação na garganta não ajudou em nada. Ele serviu outro copo e foi para o escritório. Sentou na cadeira de couro e ficou olhando para o teto. O que ele tinha acabado de fazer? Por que tinha se oferecido para ajudar? Por que aquilo o afetava tanto? Ele pegou o celular e olhou para a foto de Laura, que ainda era o papel de parede. Ela sorria para a câmera, com aquele jeito dela, com aquela luz nos olhos que sempre fazia tudo parecer mais fácil. O que eu faço, amor? O que você faria no meu lugar? Mas não houve resposta. Só o silêncio. Gustavo terminou o segundo copo e largou o celular sobre a mesa. Ele sabia que não ia conseguir dormir naquela noite. E não conseguiu. Ficou acordado até o amanhecer, pensando em Beatriz, pensando no bebê, pensando em tudo que tinha mudado em poucas horas. Quando o sol nasceu, Gustavo tomou banho, se vestiu e foi para a empresa. Tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguiu. Todas as reuniões pareciam sem sentido. Todos os números na tela pareciam borrados. Ele só conseguia pensar nela. No meio da tarde, ele pegou o telefone e ligou para a secretária. Cancela tudo que eu tenho hoje. Eu vou sair mais cedo. Ele pegou as chaves do carro e foi direto para o endereço que estava na ficha de contratação de Beatriz. Quando chegou, o sol já estava começando a se pôr. A rua era simples, com casas pequenas e muros baixos. Gustavo estacionou e ficou ali dentro do carro por alguns minutos, olhando para a casa dela. A luz da sala estava acesa. Ele viu uma sombra se movendo atrás da cortina. Respirou fundo e desceu do carro. Caminhou até o portão e bateu 3 vezes. A cortina se mexeu. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Beatriz apareceu com uma expressão de surpresa total. Ela estava com uma roupa simples, um vestido azul claro e o cabelo preso num rabo de cavalo. Senhor Gustavo, o que o senhor está fazendo aqui? Gustavo enfiou as mãos nos bolsos. Eu preciso conversar com você. De verdade dessa vez. Beatriz hesitou por um instante, mas depois abriu o portão e fez um gesto para ele entrar. A casa por dentro era pequena, mas arrumada. Um sofá velho, uma mesinha de centro com algumas revistas, fotos na parede. Tinha cheiro de café fresco. Gustavo sentou onde ela indicou e esperou. Beatriz sentou na outra ponta do sofá, com as mãos entrelaçadas no colo, claramente nervosa. O senhor quer um café? Gustavo balançou a cabeça. Não, obrigado. Eu só quero conversar. Beatriz assentiu e esperou. Gustavo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu não consegui parar de pensar no que aconteceu ontem. E eu percebi que eu não sei nada sobre você, Beatriz. Nada de verdade.
Você trabalha na minha casa há 2 anos e eu nem sei de onde você veio. Beatriz olhou para as próprias mãos. Não tem muito o que contar, senhor. Eu nasci aqui mesmo, nessa cidade. Cresci numa família simples. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe trabalhou a vida inteira como costureira para me criar. Quando terminei o ensino médio, comecei a trabalhar em casas para ajudar ela. E foi assim até eu conseguir o emprego na casa do Senhor. Gustavo ouviu cada palavra. E sua mãe, ela está bem? Beatriz balançou a cabeça devagar. Ela morreu há 3 anos. Câncer. Foi rápido. Gustavo sentiu o peito apertar. Eu sinto muito. Beatriz deu um sorriso triste. Obrigada. Ela era uma mulher boa, forte. Me ensinou a nunca desistir, não importa o que aconteça. Gustavo assentiu. E o pai do bebê, esse Tiago? Quanto tempo vocês ficaram juntos? Beatriz suspirou. 1 ano. A gente se conheceu numa festa de um amigo em comum. Ele era engraçado, atencioso. Me fazia sentir especial. Eu achei que era real. Achei que a gente tinha futuro. A voz dela falhou. Mas quando eu contei da gravidez, tudo mudou. Ele ficou bravo. Disse que eu tinha feito aquilo de propósito, que eu queria prender ele. Eu tentei explicar que foi um acidente, que eu não planejei, mas ele não quis ouvir. No dia seguinte, ele já tinha ido embora. Gustavo sentiu a raiva voltar. Ele não merecia você. Beatriz olhou para ele, surpresa. O senhor realmente acredita nisso? Gustavo olhou diretamente nos olhos dela. Eu acredito. Qualquer homem de verdade teria ficado. Teria assumido a responsabilidade. Teria cuidado de você. Beatriz sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez ela sorriu. Obrigada por dizer isso. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Gustavo olhou ao redor da casa de novo e notou uma foto na parede. Era Beatriz mais nova, ao lado de uma mulher mais velha. As duas sorriam para a câmera. Essa é sua mãe? Beatriz seguiu o olhar dele e assentiu. Essa foto foi tirada no meu aniversário de 18 anos. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Gustavo levantou e foi até a foto. Olhou com atenção. Ela parecia ser uma pessoa incrível. Beatriz levantou também e ficou ao lado dele. Ela sempre dizia que a vida ia me dar desafios, mas que eu era forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Eu tento acreditar nisso. Gustavo virou para ela. Você é forte, Beatriz, mais do que você imagina. Os olhos dele se encontraram e algo mudou no ar. Algo que nenhum dos dois conseguia nomear, mas que ambos sentiam. Gustavo deu um passo para trás, quebrando o momento. Eu vou te ajudar, não só com dinheiro. Vou estar aqui. Vou te acompanhar nas consultas. Vou ajudar no que você precisar. Beatriz balançou a cabeça, incrédula. O senhor não precisa fazer isso. Gustavo cruzou os braços. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Beatriz cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar de novo. Gustavo se aproximou e, sem pensar muito, a puxou para um abraço. Ela se deixou levar e encostou a cabeça no peito dele. Eu estava com tanto medo de fazer tudo sozinha. Gustavo apertou o abraço. Você não está sozinha. Eles ficaram assim por alguns minutos, até Beatriz se acalmar. Quando ela se afastou, limpou o rosto e sorriu. Desculpa por estar chorando tanto. É que faz tanto tempo que ninguém se importa comigo desse jeito. Gustavo colocou as mãos nos ombros dela. Eu me importo, Beatriz. Mais do que eu deveria, talvez. Mas eu me importo. Ela olhou para ele com uma intensidade que fez Gustavo sentir o coração acelerar. Por quê? Por que o senhor se importa tanto? Gustavo soltou os ombros dela e deu um passo para trás. Porque eu sei o que é estar sozinho. Eu sei o que é perder alguém e sentir que o mundo acabou. E eu não quero que você sinta isso. Beatriz deu um passo em direção a ele. O senhor não está sozinho, senhor Gustavo. O senhor tem amigos, tem família, tem a empresa. Gustavo deu um sorriso amargo.
Eu tenho tudo isso, mas nada disso preenche o vazio. Desde que Laura morreu, eu só estou existindo. Não estou vivendo. Beatriz tocou o braço dele, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Então a gente está no mesmo barco. Gustavo olhou para ela e sentiu algo se mover dentro do peito. Algo que ele não sentia há anos. Ele ficou ali, parado, sem saber o que fazer ou dizer. Beatriz retirou a mão e deu um passo para trás. O senhor quer jantar aqui? Não é nada muito elaborado, mas eu fiz uma sopa. Gustavo hesitou, mas depois assentiu. Eu adoraria. Eles jantaram juntos na pequena cozinha. A sopa era simples, mas estava gostosa. Eles conversaram sobre coisas triviais, sobre o trabalho, sobre o tempo, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Gustavo não lembrava da última vez que tinha se sentido tão à vontade com alguém. Quando terminou, ele ajudou a lavar a louça. Beatriz tentou protestar, mas ele insistiu. Depois, ele se despediu e foi embora. No caminho de volta para casa, Gustavo ligou o rádio e deixou a música preencher o silêncio. Mas a cabeça dele estava longe. Estava naquela casa pequena, naquela mulher grávida, naquele sentimento estranho que estava crescendo dentro dele. Nos dias seguintes, Gustavo cumpriu tudo o que prometeu. Ele aumentou o salário de Beatriz, marcou consultas com os melhores médicos, comprou vitaminas, comprou roupas de maternidade. Beatriz ficava sem palavras toda vez que ele aparecia com algo novo. Senhor Gustavo, o senhor não precisa fazer tudo isso. Gustavo sorria. Eu sei, mas eu quero. E aos poucos, algo começou a mudar entre eles. Os olhares duravam mais tempo, os sorrisos eram mais frequentes, as conversas eram mais profundas. Um dia, Gustavo chegou em casa e encontrou Beatriz no jardim. Ela estava sentada no banco de pedra, com as mãos na barriga, olhando para o céu. Gustavo se aproximou devagar. Posso sentar? Ela olhou para ele e sorriu. Claro. Gustavo sentou ao lado dela e ficou em silêncio por alguns segundos. Em que você está pensando? Beatriz continuou olhando para o céu. Estou pensando em como tudo mudou tão rápido. Há um mês eu estava sozinha, com medo, achando que não ia conseguir. E agora eu tenho você. Gustavo sentiu o peito apertar. Você sempre vai ter. Beatriz virou o rosto para ele. O senhor promete? Gustavo olhou nos olhos dela. Eu prometo. Eles ficaram assim, olhando um para o outro, até que Beatriz desviou o olhar. Eu sinto que estou sentindo algo que não deveria. Gustavo sentiu o coração disparar. O que você quer dizer? Beatriz respirou fundo. Eu acho que estou começando a gostar de você, de um jeito que vai além de gratidão. Gustavo ficou sem palavras. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Beatriz levantou rapidamente. Desculpa, eu não deveria ter falado. Esquece. Gustavo levantou também e segurou o braço dela. Não esquece. Beatriz olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. O senhor não precisa dizer nada. Eu sei que isso é estranho, eu sei que não faz sentido, eu sei que... Gustavo a puxou para perto e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, mas cheio de emoção. Beatriz ficou paralisada por um segundo, mas depois correspondeu. Quando se afastaram, ambos estavam sem ar. Gustavo encostou a testa na dela. Eu também estou sentindo, Beatriz, e eu não sei o que fazer com isso. Beatriz fechou os olhos. Eu tenho medo. Gustavo segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu também, mas eu não quero mais fugir disso. Beatriz abriu os olhos e olhou diretamente para ele. E agora? Gustavo sorriu. Agora a gente descobre juntos. Nas semanas seguintes, Gustavo e Beatriz se aproximaram ainda mais. Eles não esconderam de ninguém. Gustavo levou Beatriz para jantar em restaurantes, para passear no parque, para conhecer seus amigos. Alguns olharam com julgamento, outros olharam com curiosidade.
Mas Gustavo não se importou. Ele estava feliz, realmente feliz. Uma noite eles estavam deitados no sofá da casa de Beatriz, assistindo a um filme. A barriga dela já estava bem grande e o bebê chutava com frequência. Gustavo colocou a mão na barriga e sentiu um chute forte. Ele riu. Esse bebê vai ser jogador de futebol. Beatriz riu também. Ou lutador. Gustavo virou para ela. Beatriz, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela olhou para ele curiosa. O que foi? Gustavo hesitou, mas depois continuou. Você já pensou em nome para o bebê? Os olhos dela brilharam. Já. Se for menina, eu queria que fosse Laura, por causa da sua esposa. Ela foi muito boa comigo quando eu comecei a trabalhar na casa. Eu nunca vou esquecer dela. Gustavo sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ele tentou segurar, mas não conseguiu. Uma lágrima escorreu pelo rosto. Beatriz se assustou. Gustavo, o que foi? Eu disse algo errado? Gustavo balançou a cabeça e limpou o rosto. Não. Você disse algo perfeito. Laura ficaria honrada. Beatriz sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. E se for menino? Gustavo pensou por um segundo. Pedro. Sempre gostei desse nome. Beatriz assentiu. Pedro. Eu gostei. Eles ficaram assim abraçados até dormirem. Mas a paz não durou muito. Alguns dias depois, Beatriz começou a receber mensagens estranhas. Mensagens de um número desconhecido. A primeira dizia apenas: eu sei da gravidez. A segunda: a gente precisa conversar. A terceira: eu cometi um erro. Beatriz mostrou as mensagens para Gustavo. Ele leu cada uma com o rosto fechado. É ele, não é? Beatriz assentiu com medo. Eu acho que sim. Gustavo devolveu o celular para ela. Bloqueia o número. Beatriz hesitou. E se ele realmente quer conversar? E se ele mudou? Gustavo olhou para ela com firmeza. Ele teve meses para mudar. Ele escolheu não fazer nada. Agora é tarde demais. Beatriz assentiu e bloqueou o número. Mas as mensagens não pararam. Tiago começou a aparecer. Primeiro perto da casa dela, depois perto do trabalho. Gustavo percebeu e ficou furioso. Um dia, ele estava saindo da empresa quando viu um homem parado na calçada em frente. Jovem, de jeans e camiseta, com as mãos nos bolsos. Gustavo se aproximou. Você é o Tiago? O homem olhou para ele, surpreso. Quem quer saber? Gustavo deu mais um passo. Eu sou o Gustavo, e eu sei o que você fez com a Beatriz. Tiago deu um sorriso nervoso. Ah, então você é o ricaço que está bancando tudo. Gustavo sentiu a raiva subir. Eu estou cuidando dela porque você não teve coragem. Tiago deu um passo em direção a ele. Eu cometi um erro. Eu quero consertar. Gustavo cruzou os braços. Cadê você estava quando ela precisou? Cadê você estava quando ela chorou sozinha? Cadê você estava quando ela teve medo de perder o emprego porque estava grávida? Tiago abaixou a cabeça. Eu fui covarde. Eu sei disso. Mas eu mudei. Eu quero conhecer meu filho. Gustavo deu um passo à frente, ficando cara a cara com ele. Você não tem direito nenhum sobre esse bebê. Você abriu mão quando foi embora. E agora você vai sumir de novo. E se eu te ver perto dela mais uma vez, eu vou fazer você se arrepender. Tiago olhou para ele com raiva, mas não respondeu. Ele virou e foi embora. Gustavo ficou ali, tremendo de raiva, tentando se acalmar. Quando chegou na casa de Beatriz naquela noite, ele contou tudo. Beatriz ficou pálida. Ele veio até a sua empresa? Gustavo assentiu. E eu deixei claro que ele não é bem-vindo. Beatriz segurou a mão dele. Obrigada por me proteger. Gustavo apertou a mão dela. Sempre. Mas a sensação de que aquilo não tinha terminado ficou no ar. E Gustavo estava certo, porque alguns dias depois, quando Beatriz estava no mercado, Tiago apareceu de novo. E dessa vez, ele não estava sozinho. Ele estava com uma mulher mais velha, que Gustavo depois descobriu ser a mãe dele.
E os dois tinham uma proposta que mudaria tudo. Beatriz ligou para Gustavo, desesperada. Ele quer a guarda do bebê. Ele disse que vai entrar na justiça. Gustavo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ele estava na sala de reuniões quando o telefone vibrou no bolso. Quando viu o nome de Beatriz na tela, seu coração disparou. Ela nunca ligava durante o horário de trabalho. Ele atendeu imediatamente. Beatriz, o que aconteceu? A voz dela estava carregada de pânico, entrecortada por soluços. Gustavo, ele apareceu no mercado. Ele estava com a mãe dele. Eles me encurralaram perto dos legumes e disseram que vão entrar na justiça para pegar a guarda do bebê. Gustavo se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Os executivos na sala olharam assustados, mas ele não se importou. Onde você está agora? Você está bem? O bebê está bem? Beatriz soluçou mais alto. Eu estou no estacionamento do mercado. Eu não consegui entrar no carro ainda. Minhas mãos estão tremendo demais. Gustavo, eu estou com muito medo. E se eles conseguirem? E se tirarem meu bebê de mim? Gustavo já estava pegando as chaves e a carteira. Respira fundo, Beatriz. Eu já estou saindo. Fica dentro do carro, tranca as portas e espera. Eu chego em 10 minutos. Ele desligou e saiu correndo da sala, sem dar satisfação para ninguém. No elevador, ele apertou o botão do térreo repetidas vezes, como se isso fosse fazer descer mais rápido. Seu cérebro trabalhava a 1000 por hora. Tiago querendo a guarda? Depois de abandonar Beatriz? Depois de sumir por meses? A raiva queimava no peito de Gustavo como fogo. Ele entrou no carro e dirigiu mais rápido do que deveria. Passou sinais amarelos, quase virando vermelho, fez ultrapassagens arriscadas, ignorou buzinas irritadas. Nada importava, exceto chegar até ela. Quando finalmente entrou no estacionamento do mercado, ele viu o carro de Beatriz estacionado num canto. Ela estava dentro, com as mãos no rosto, os ombros tremendo. Gustavo estacionou ao lado e correu até a porta do passageiro. Bateu no vidro. Beatriz, abre! Sou eu! Ela olhou para ele com os olhos vermelhos e inchados e destravou a porta. Gustavo entrou, fechou a porta e imediatamente a puxou para um abraço. Ela desabou no ombro dele, chorando com tanta força que o corpo todo estremecia. Calma, calma. Eu estou aqui agora. Ninguém vai tirar seu bebê de você. Eu não vou permitir. Gustavo segurava ela com firmeza, fazendo movimentos circulares nas costas dela, tentando acalmá-la. Ele sentia a barriga dela pressionada entre eles, o bebê ali dentro, alheio à tempestade que se formava ao redor. Depois de alguns minutos, Beatriz conseguiu respirar com mais calma. Ela se afastou um pouco e limpou o rosto com as costas da mão. Desculpa. Eu não queria te incomodar no trabalho, mas eu não sabia o que fazer. Eu entrei em pânico. Gustavo segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando ela a olhar nos olhos dele. Você nunca está me incomodando. Nunca. Agora me conta tudo. O que exatamente eles disseram? Beatriz respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu estava escolhendo tomates quando senti alguém me observando. Quando virei, era ele, o Tiago. Ele estava com uma mulher mais velha, que ele apresentou como a mãe dele, Dona Marlene. Ela foi educada, mas o jeito dela era falso. Ela disse que eles tinham pensado muito e que queriam participar da vida do bebê. O Tiago falou que cometeu um erro, que se arrependeu, que quer ser pai. Eu disse que era tarde demais, que ele teve a chance e escolheu ir embora. Foi aí que a mãe dele mudou de tom. Ela disse que eles têm direitos, que sangue é sangue, que nenhum juiz vai negar o direito de um pai conhecer o próprio filho, e o Tiago disse que se eu não aceitar, eles vão entrar na justiça e pedir a guarda compartilhada. Ele disse que um juiz vai ver que eu sou só uma empregada doméstica, sem estudo, sem estrutura, e que eles têm uma casa grande, estabilidade financeira e que podem oferecer uma vida melhor para a criança. A voz dela quebrou no final.
Gustavo sentiu a raiva subir pela garganta como bile. Ele apertou os punhos até as juntas ficarem brancas. Ele disse isso? Que você não tem estrutura? Beatriz assentiu, chorando de novo. E o pior é que ele tem razão, Gustavo. Eu não tenho nada. Eu moro numa casa alugada que mal tem 2 quartos. Eu não terminei nem o ensino médio. Eu não tenho como competir com eles. Gustavo balançou a cabeça com veemência. Não, não fala isso. Você tem amor, você tem dedicação. Você carregou esse bebê sozinha durante meses, enquanto ele estava curtindo a vida em outro lugar. Nenhum juiz minimamente decente vai ignorar isso. Beatriz olhou para ele com os olhos cheios de desespero. Mas e se ignorar? E se eles conseguirem? Gustavo, eu não vou sobreviver se tirarem meu bebê de mim. Eu prefiro morrer. Gustavo a puxou para outro abraço, mais apertado dessa vez. Ninguém vai tirar seu bebê. Eu prometo. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Vou contratar os melhores advogados. Vou mover montanhas se for preciso. Você não está sozinha, Beatriz. Você me tem. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, até Beatriz parar de tremer. Quando se afastaram, Gustavo limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares. Vamos para minha casa. Você precisa descansar e a gente precisa fazer um plano. Beatriz assentiu. Gustavo saiu do carro dela e entrou no dele. Ela o seguiu. Durante todo o caminho, Gustavo não parou de olhar pelo retrovisor, certificando-se de que ela estava logo atrás. Quando chegaram, ele ajudou ela a descer do carro e a levou para dentro. Fez ela sentar no sofá, trouxe água, cobriu as pernas dela com uma manta. Fica aqui, eu vou fazer umas ligações. Gustavo foi para o escritório e fechou a porta. Pegou o celular e ligou para o melhor advogado de família que conhecia, Dr. Roberto Almeida. Ele tinha defendido um amigo de Gustavo num caso complicado de divórcio e tinha ganhado de forma brilhante. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido. Gustavo, meu amigo, quanto tempo? O que me vale a ligação? A voz era grave, confiante. Gustavo respirou fundo. Roberto, eu preciso de ajuda. É urgente. O tom mudou imediatamente. Fala. O que aconteceu? Gustavo contou tudo. Desde o começo, desde o dia que descobriu a gravidez de Beatriz, passando pelo abandono de Tiago, até a ameaça de hoje. Roberto ouviu tudo em silêncio. Quando Gustavo terminou, houve uma pausa. Entendi. É uma situação complicada, mas não impossível. O abandono durante a gravidez pesa muito a favor da mãe. Mas se ele entrar com pedido de reconhecimento de paternidade, o juiz provavelmente vai conceder ao menos o direito de visitas. Quanto à guarda compartilhada, é mais difícil, mas não impossível para ele conseguir, especialmente se ele provar que tem condições e arrependimento genuíno. Gustavo sentiu o estômago embrulhar. E o que a gente pode fazer? Roberto pensou por um momento. Primeiro, a gente precisa nos antecipar, não esperar ele entrar com o processo. A gente entra primeiro. Pedimos o reconhecimento da situação de abandono afetivo e material, documentamos tudo, conversamos com testemunhas. Segundo, e isso é importante, Gustavo, qual é exatamente a sua relação com a Beatriz? Gustavo hesitou. Eu cuido dela. Eu pago as consultas médicas. Comprei coisas para o bebê. Estou sempre presente. Roberto fez um som de compreensão. Você está apaixonado por ela? Gustavo ficou em silêncio. A pergunta pegou ele de surpresa, mesmo que já soubesse a resposta há semanas. Estou. Roberto deu uma risada baixa. Então isso muda tudo. Se vocês estiverem juntos oficialmente, se você assumir a criança como sua, isso fortalece imensamente a posição dela. Um pai presente, ainda que não biológico, sempre vai pesar mais do que um pai biológico ausente. Gustavo sentiu algo se acender no peito. Você está dizendo que eu deveria me casar com ela? Roberto riu de novo.
Eu estou dizendo que se é isso que você quer de verdade, não só pela causa, então sim, mas só faça se for real, Gustavo. Juízes sabem identificar casamentos de fachada. Tem que ser verdadeiro. Gustavo não precisou pensar duas vezes. É verdadeiro, eu amo ela. Eu só não tinha coragem de admitir até agora. Roberto bateu palmas do outro lado da linha. Ótimo, então aqui está o plano. Vocês oficializam o relacionamento. Vocês se casam o quanto antes. Você entra com pedido de adoção assim que a criança nascer e a gente monta um processo sólido, mostrando que ela tem estrutura familiar, apoio emocional e financeiro, e que o pai biológico abriu mão de todos os direitos quando abandonou ela. A gente vai ganhar isso, Gustavo. Confia em mim. Gustavo sentiu um alívio enorme. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Roberto riu. Me convida para o casamento. Quando Gustavo desligou, ele ficou parado por um momento, processando tudo. Casar com Beatriz, adotar o bebê, ser pai, ser marido. Tudo aquilo parecia irreal, mas ao mesmo tempo parecia a coisa mais certa do mundo. Ele voltou para a sala. Beatriz estava deitada no sofá com os olhos fechados, mas ele sabia que ela não estava dormindo. Ele se ajoelhou ao lado dela e tocou o braço dela suavemente. Beatriz! Ela abriu os olhos. Conseguiu falar com alguém? Gustavo assentiu. Consegui. Eu tenho uma proposta para você. Beatriz se sentou devagar, apoiando a barriga. Que tipo de proposta? Gustavo segurou as mãos dela. Casa comigo. Beatriz piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. O quê? Gustavo apertou as mãos dela. Casa comigo, Beatriz. Não porque é estratégico, não porque vai ajudar no processo. Casa comigo porque eu te amo. Porque eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Porque quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu penso é em você. Porque quando eu vejo essa barriga crescendo, eu sinto que esse bebê já é meu. Casa comigo. Beatriz cobriu a boca com uma mão, os olhos enchendo de lágrimas de novo. Gustavo, você está falando sério? Gustavo sorriu. Nunca falei nada tão sério na minha vida. Beatriz começou a chorar, mas dessa vez era um choro diferente. Era um choro de felicidade, de alívio, de amor. Sim, sim, eu aceito. Gustavo a puxou para um beijo. Foi um beijo demorado, intenso, cheio de promessas. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. A gente vai precisar fazer isso rápido, antes do bebê nascer, antes do Tiago entrar com qualquer processo, Gustavo explicou. Beatriz assentiu. Eu não me importo se for numa cerimônia simples. Eu só quero estar com você. Gustavo beijou a testa dela. Vai ser perfeito. Eu prometo. Nos dias seguintes, Gustavo organizou tudo. Ele acertou os documentos, marcou a cerimônia no cartório, comprou alianças simples, mas bonitas. Beatriz escolheu um vestido branco simples que acomodava a barriga. Na manhã do casamento, Beatriz estava nervosa. Ela estava se arrumando no quarto de hóspedes da casa de Gustavo quando ele bateu na porta. Posso entrar? A voz dela estava trêmula. Não é azar ver a noiva antes, Gustavo riu. A gente não é muito tradicional mesmo. Ele entrou. Quando a viu, o ar saiu dos pulmões dele. Ela estava linda. O vestido branco realçava o brilho nos olhos dela. O cabelo estava solto, caindo em ondas suaves nos ombros. Ela tinha uma flor branca presa atrás da orelha. Você está linda, Gustavo sussurrou. Beatriz corou. Obrigada, você também está muito bonito. Gustavo estava de terno azul marinho, sem gravata, apenas a camisa branca. Ele se aproximou e segurou as mãos dela. Você está com medo? Beatriz assentiu. Um pouco. E se a gente estiver fazendo tudo errado? E se a gente estiver apressando as coisas? Gustavo balançou a cabeça. A gente não está. Eu sei que parece rápido. Eu sei que as pessoas vão julgar, mas eu também sei o que eu sinto. E eu sei que isso é real. Beatriz sorriu.
Eu também sei. Eles se casaram naquela tarde, numa cerimônia pequena no cartório. Apenas 2 testemunhas, o juiz de paz e eles 2. Quando chegou a hora dos votos, Beatriz estava chorando. Gustavo limpou as lágrimas dela com o polegar e começou a falar. Beatriz, quando você entrou na minha vida, eu estava morto por dentro. Eu só existia, não vivia. Mas você mudou isso. Você trouxe luz de volta. Você me mostrou que ainda existe amor, ainda existe esperança. E eu prometo cuidar de você e do nosso filho para sempre. Porque vocês são minha família agora. Beatriz soluçou e tentou falar entre as lágrimas. Gustavo, eu nunca pensei que ia encontrar alguém como você. Alguém que me visse de verdade. Alguém que não tivesse medo de me amar com todas as minhas imperfeições. E eu prometo te fazer feliz todos os dias da minha vida, porque você merece toda a felicidade do mundo. Quando o juiz declarou eles marido e mulher, Gustavo a beijou devagar, com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E para ele, ela era. Quando saíram do cartório, já casados, Beatriz segurou a mão dele com força. E agora? Gustavo sorriu. Agora a gente luta. No dia seguinte, Roberto entrou com o processo. Foi uma petição detalhada, com depoimentos, provas do abandono de Tiago, registros das consultas médicas que Gustavo pagou, recibos de tudo que ele comprou para o bebê. Foi um documento sólido. Mas Tiago não ficou parado. Uma semana depois, Beatriz recebeu uma citação. Tiago tinha entrado com pedido de reconhecimento de paternidade e regulamentação de visitas. Quando Beatriz mostrou o documento para Gustavo, ela estava pálida. Ele fez. Ele realmente fez. Gustavo pegou o papel e leu com atenção. Seu maxilar estava tenso. A gente já esperava isso. Roberto disse que ia acontecer. Beatriz sentou na cadeira da cozinha e segurou a barriga. Eu não aguento mais isso, Gustavo. Eu só queria ter meu bebê em paz. Gustavo se ajoelhou na frente dela e segurou as mãos dela. Eu sei, amor. Eu sei. Mas a gente vai passar por isso. Juntos. Os próximos dias foram um turbilhão. Roberto preparou a defesa. Conversou com testemunhas. Reuniu mais provas. A data da audiência foi marcada para 2 semanas depois. Beatriz mal conseguia dormir. Toda noite ela acordava suando, com pesadelos de perder o bebê. Gustavo sempre estava lá, segurando ela, acalmando ela. Uma noite, quando ela acordou de outro pesadelo, Gustavo a puxou para o peito dele e começou a cantar baixinho. Era uma canção que a mãe dele costumava cantar quando ele era criança. Beatriz fechou os olhos e ouviu, deixando a voz dele acalmá-la. Você vai ser um pai incrível. Ela sussurrou. Gustavo beijou o topo da cabeça dela. E você já é uma mãe incrível. No dia da audiência, eles chegaram cedo. Roberto estava esperando na porta do fórum. Ele cumprimentou os dois e os levou para uma sala reservada. Como vocês estão? Roberto perguntou. Beatriz estava visivelmente nervosa, aterrorizada. Roberto sorriu com simpatia. É normal, mas vocês precisam confiar. A gente tem um caso forte, muito forte. Gustavo segurava a mão de Beatriz. E o que vai acontecer lá dentro? Roberto abriu a pasta que tinha trazido. O juiz vai ouvir os 2 lados. O advogado do Tiago vai tentar pintar ele como um pai arrependido que merece uma segunda chance. A gente vai mostrar o abandono, a falta de comprometimento e, principalmente, que a criança já tem uma estrutura familiar sólida com vocês 2. Beatriz engoliu seco. E se o juiz não acreditar na gente? Roberto olhou diretamente nos olhos dela. Vai acreditar. Vocês só precisam ser honestos. Falem a verdade, mostrem o amor que vocês têm por essa criança. O resto eu cuido. Quando entraram na sala de audiência, Gustavo sentiu o estômago revirar. Do outro lado, Tiago estava sentado com um advogado de terno caro e a mãe dele ao lado.
Quando Tiago viu Beatriz, ele tentou sorrir, mas ela desviou o olhar. O juiz entrou e todos se levantaram. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, expressão séria. Ele se sentou e começou a folhear o processo. Bom dia a todos. Estamos aqui para tratar do pedido de reconhecimento de paternidade e regulamentação de visitas movido pelo Sr. Tiago Moreira contra a Sra. Beatriz Silva, agora Beatriz Almeida. O juiz olhou por cima dos óculos. Também temos um pedido de comprovação de abandono afetivo movido pela Sra. Beatriz. Vamos começar ouvindo o Sr. Tiago. Tiago se levantou, ajeitou a gravata e começou a falar. Excelência, eu sei que cometi um erro. Quando a Beatriz me contou da gravidez, eu entrei em pânico. Eu era jovem, imaturo e não estava preparado para ser pai. Então eu fugi. Eu admito isso, mas durante esses meses eu pensei muito. Eu amadureci e eu percebi que cometi o maior erro da minha vida. Aquele bebê é meu filho. É minha carne e sangue, e eu quero participar da vida dele. Eu quero ser pai. Eu tenho estrutura agora. Tenho emprego fixo. Tenho uma casa. Tenho minha mãe para me ajudar. Eu posso oferecer uma vida boa para meu filho. O advogado dele acrescentou. Excelência, o Código Civil é claro quanto aos direitos parentais. O Sr. Tiago tem o direito de conhecer seu filho. O abandono temporário, embora lamentável, não anula o vínculo biológico. O juiz fez algumas anotações e depois olhou para Roberto. A defesa gostaria de se pronunciar? Roberto se levantou. Gostaria, Excelência. O Sr. Tiago fala em abandono temporário como se fosse algo aceitável. Mas durante 9 meses, enquanto a Sra. Beatriz enfrentava uma gravidez sozinha, com dificuldades financeiras e emocionais, o Sr. Tiago estava onde? Não mandou um centavo. Não fez uma ligação. Não demonstrou o menor interesse. E só voltou agora, quando soube que a Sra. Beatriz se casou com um homem de posses. Isso não é arrependimento, Excelência. Isso é oportunismo. Tiago se levantou novamente, irritado. Eu não sou oportunista. Eu realmente me arrependi. Roberto virou para ele. Então por que não voltou antes? Por que esperou até agora? Tiago hesitou. Eu precisava de tempo para organizar minha vida. Roberto deu um sorriso sarcástico. 9 meses não foram suficientes? O juiz bateu o martelo. Ordem. Senhor Tiago, sente-se. Agora eu gostaria de ouvir a Sra. Beatriz. Beatriz se levantou, as pernas tremendo. Gustavo apertou a mão dela uma última vez antes de soltá-la. Ela caminhou até a frente, as mãos sobre a barriga. Excelência, quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei feliz. Eu pensei que ia construir uma família com o Tiago. Mas quando eu contei, ele me disse coisas horríveis. Disse que eu tinha destruído a vida dele, que eu era irresponsável, que ele não queria nada com aquilo, e foi embora. Bloqueou meu telefone, mudou de cidade, sumiu. Eu passei meses chorando, me sentindo sozinha sem saber se ia conseguir. Até que o Gustavo apareceu. Ele não tinha obrigação nenhuma comigo. Eu era só a empregada dele. Mas ele me viu, ele se importou, ele pagou minhas consultas, comprou coisas para o bebê, me apoiou emocionalmente. E quando percebemos que estávamos nos apaixonando, não fugimos disso. A gente assumiu. A gente se casou. E agora o Tiago quer voltar? Agora que o bebê está quase nascendo? Agora que eu finalmente encontrei estabilidade? Eu não posso deixar isso acontecer, Excelência. Eu não posso deixar meu filho crescer achando que é normal um pai desaparecer e voltar quando quer. Eu quero que meu filho cresça sabendo o que é um pai de verdade. E esse pai é o Gustavo. Sua voz quebrou no final e as lágrimas escorreram. O juiz ficou em silêncio por um longo momento. Depois ele olhou para Gustavo. Senhor Gustavo, o senhor gostaria de falar? Gustavo se levantou e caminhou até ficar ao lado de Beatriz. Ele pegou a mão dela. Excelência,
Eu sei que isso tudo parece estranho. Eu sei que as pessoas podem achar que a gente está fazendo tudo errado. Mas eu posso olhar nos seus olhos e dizer, com toda a certeza do mundo, que eu amo essa mulher. E eu já amo esse bebê. Não importa se não é meu sangue. Não importa se não tenho DNA compartilhado. O que importa é que eu estou aqui. Eu estive aqui desde o começo. Eu vi a barriga crescer. Eu segurei a mão dela quando ela estava com medo. Eu sequei as lágrimas dela quando ela chorava. Eu sou o pai dessa criança em tudo que realmente importa. E eu vou lutar com todas as minhas forças para proteger minha família. O silêncio na sala era absoluto. Até o advogado de Tiago parecia sem palavras. O juiz tirou os óculos e esfregou os olhos. Eu vou analisar tudo o que foi apresentado aqui. A sentença será divulgada em 15 dias. Audiência encerrada. Quando saíram do fórum, Beatriz mal conseguia andar. Gustavo a segurou e a levou até o carro. Ela estava tremendo. Eu não sei se consegui falar direito. Eu estava tão nervosa. Gustavo beijou a testa dela. Você foi perfeita. Roberto se aproximou. Vocês dois foram perfeitos. Agora é esperar. Os 15 dias de espera foram os mais longos e angustiantes da vida de Beatriz. Ela não conseguia se concentrar em nada. Ficava o dia todo no sofá, acariciando a barriga, conversando com o bebê. Gustavo tirou folga do trabalho para ficar com ela. Ele cozinhava, fazia companhia, tentava distraí-la com filmes e jogos. Mas a tensão estava sempre ali. No 10º dia de espera, Beatriz começou a sentir contrações. Era 3 da manhã. Ela acordou com uma dor aguda na barriga e gemeu. Gustavo acordou imediatamente. O que foi? O que está acontecendo? Beatriz apertou a barriga. Acho que são contrações. Gustavo pulou da cama e acendeu a luz. Tem certeza? Falta uma semana ainda. Beatriz gemeu de novo. Eu sei, mas está doendo muito. Gustavo pegou o celular e ligou para o médico. Depois de descrever os sintomas, o médico mandou eles irem imediatamente para o hospital. Gustavo ajudou Beatriz a se vestir, pegou a bolsa que já estava pronta há dias e a levou até o carro. No caminho, Beatriz segurava a mão dele com tanta força que estava machucando. Está tudo bem? Vai dar tudo certo? Gustavo repetia como um mantra. Quando chegaram no hospital, a equipe médica já estava esperando. Levaram Beatriz direto para a sala de parto. O médico fez o exame e confirmou. É trabalho de parto. O bebê está vindo. Beatriz olhou para Gustavo, os olhos arregalados de medo. É cedo demais. E se tiver algum problema? Gustavo segurou o rosto dela. Não vai ter problema. Nosso bebê é forte. Você é forte. As horas seguintes foram as mais intensas da vida de Gustavo. Ele ficou ao lado de Beatriz o tempo todo, segurando a mão dela, enxugando o suor, sussurrando palavras de encorajamento. Beatriz gritava de dor, chorava, implorava para que acabasse logo, até que finalmente, depois de 6 horas de trabalho de parto, o choro do bebê ecoou pela sala. É uma menina, a enfermeira anunciou. Beatriz desabou no travesseiro, exausta, mas sorrindo. Gustavo tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. A enfermeira trouxe o bebê, embrulhado numa manta rosa, e colocou nos braços de Beatriz. Ela era pequena, perfeita. Tinha um tufo de cabelo escuro, olhos apertados, o rostinho vermelho. Beatriz beijou a cabecinha dela e olhou para Gustavo. Ela é perfeita. Gustavo tocou o rostinho dela com um dedo maravilhado. Ela é nossa! Beatriz sorriu através das lágrimas. Laura, o nome dela é Laura. Gustavo sentiu algo se partir dentro do peito. Ele lembrou da esposa, da primeira Laura, e sentiu como se ela estivesse ali, abençoando tudo aquilo. Laura. Ele repetiu, a voz embargada. Eles passaram 3 dias no hospital. Gustavo não saiu de perto nem por 1 minuto. Ele ajudava com as trocas, com os banhos, com tudo.
Toda vez que segurava Laura, ele sentia como se o coração fosse explodir de amor. No segundo dia, Roberto ligou. A sentença saiu. Gustavo sentiu o coração disparar. E então? Roberto demorou 1 segundo, apenas para criar suspense. Então riu. Vocês ganharam. Gustavo fechou os olhos e deixou o alívio tomar conta. Obrigado, muito obrigado. Roberto continuou. O juiz negou o pedido de guarda e limitou o direito de visitas apenas se Beatriz concordar e sempre com supervisão. Mas mais importante, ele reconheceu o abandono afetivo e deu um prazo de 30 dias para você entrar com o pedido de adoção. Depois disso, os direitos do Tiago serão completamente anulados. Gustavo desligou e voltou para o quarto. Beatriz estava amamentando Laura. Ela olhou para ele com expectativa. Era o Roberto. Gustavo se aproximou, se sentou na beira da cama e segurou a mão dela. Era. A gente ganhou, Beatriz. A gente ganhou. Beatriz começou a chorar, mas era um choro de felicidade pura. A gente ganhou? De verdade? Gustavo assentiu, também chorando. De verdade. Ela é nossa, para sempre. Beatriz se inclinou e o beijou. Laura ainda nos braços dela. Quando voltaram para casa, a vida mudou completamente. Noites sem dormir, choros intermináveis, fraldas, mamadeiras. Mas também tinha os sorrisos, os primeiros barulhinhos, a sensação de completude. 1 mês depois, Gustavo entrou com o pedido de adoção. O processo foi rápido, considerando que Beatriz era a mãe e eles eram casados. 6 meses depois, a adoção foi oficializada. Laura agora era oficialmente Laura Almeida, filha de Gustavo e Beatriz. Tiago tentou entrar em contato algumas vezes, mas depois de ser ignorado repetidamente, desistiu. Ele refez a vida em outra cidade, casou, teve outros filhos. Nunca mais apareceu. Laura cresceu numa casa cheia de amor. Quando completou 3 anos, ela chamava Gustavo de papai com a naturalidade de quem nunca conheceu outra realidade. Uma tarde, Gustavo estava no quintal com ela. Laura corria atrás de borboletas, rindo alto. Beatriz estava na varanda, observando os dois com um sorriso no rosto. Gustavo se aproximou dela e a beijou. Obrigado. Beatriz olhou para ele confusa. Por quê? Gustavo olhou para Laura, depois para Beatriz. Por me dar uma segunda chance de ser feliz. Por me mostrar que ainda existe amor nesse mundo. Por me dar uma família. Beatriz segurou o rosto dele. Eu que agradeço, por ter me salvado quando eu mais precisei. Por ter amado a minha filha como se fosse sua. Por ter me amado quando eu achei que nunca mais seria amada. Eles se beijaram enquanto Laura corria até eles e se jogou nas pernas de Gustavo. Papai, brinca comigo. Gustavo a pegou no colo e rodou com ela. Beatriz observava os dois, o coração transbordando. Naquela noite, depois de colocar Laura para dormir, Gustavo e Beatriz se sentaram no sofá. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Você se arrepende de alguma coisa? Gustavo pensou por um momento. Não. Nem 1 segundo. E você? Beatriz balançou a cabeça. Não. Tudo que a gente passou nos trouxe até aqui. E aqui é perfeito. Gustavo beijou a cabeça dela. A gente construiu algo bonito. Alguns anos depois, Laura já tinha 6 anos. Era uma criança esperta, falante, cheia de energia. Um dia, ela chegou da escola com uma pergunta. Papai, a professora disse que a gente tinha que desenhar a árvore genealógica. Eu coloquei você e a mamãe. Mas o Pedro disse que eu devia colocar meu pai de verdade. Quem é meu pai de verdade? Gustavo sentiu o coração apertar. Ele olhou para Beatriz, que estava igualmente tensa. Eles sabiam que esse dia ia chegar, mas não estavam preparados. Gustavo se ajoelhou na frente de Laura e segurou as mãozinhas dela. Laura, você sabe o que faz alguém ser pai de verdade? Laura balançou a cabeça. Gustavo sorriu. Não é o sangue, não é o DNA, é o amor.
É estar presente, é cuidar, proteger, ensinar. Eu estou aqui desde antes de você nascer. Eu segurei sua mãe quando ela estava com medo. Eu estava lá quando você nasceu. Eu troquei suas fraldas, dei suas mamadeiras, curei seus machucados, sequei suas lágrimas. Eu sou seu pai de verdade. Em tudo que realmente importa. Laura olhou para ele com aqueles olhos grandes e escuros. Então o Pedro está errado? Gustavo riu. Sim, o Pedro está errado. Laura sorriu e jogou os braços ao redor do pescoço dele. Eu sabia. Você é o melhor papai do mundo. Gustavo a apertou com força, sentindo as lágrimas queimarem. Beatriz se aproximou e abraçou os dois. Naquele momento, Gustavo entendeu que tinha valido a pena. Toda a dor, toda a luta, toda a incerteza. Tudo tinha valido a pena para chegar ali. Anos depois, quando Laura já era uma adolescente de 15 anos, ela perguntou sobre a história completa. Gustavo e Beatriz se sentaram com ela e contaram tudo. O abandono, a luta judicial, o casamento, a adoção. Laura ouviu tudo em silêncio. Quando eles terminaram, ela tinha lágrimas nos olhos. Então vocês lutaram muito por mim. Beatriz segurou a mão dela. A gente faria tudo de novo. Laura olhou para Gustavo. E você nunca se arrependeu de assumir um filho que não era seu? Gustavo balançou a cabeça com veemência. Você sempre foi minha, Laura, desde o primeiro momento. Não importa quem contribuiu com o DNA. Você é minha filha e eu sou seu pai para sempre. Laura se jogou nos braços dele e chorou. Eu te amo, pai. Gustavo a apertou com força. Eu também te amo, minha filha. Beatriz observava os dois, o coração transbordando de amor e gratidão. Muitos anos se passaram. Laura cresceu, foi para a faculdade, se formou, construiu sua própria vida. Gustavo e Beatriz envelheceram juntos, cada dia mais apaixonados. Um dia, já com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos, Gustavo estava sentado na varanda da casa, quando Beatriz se aproximou com 2 copos de suco. Ela se sentou ao lado dele e ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando o sol se pôr. Você se lembra do dia que tudo começou? Beatriz perguntou. Gustavo sorriu. Como eu poderia esquecer? Eu segui você porque estava preocupado e acabei descobrindo o maior presente da minha vida. Beatriz segurou a mão dele. Eu tinha tanto medo naquela época, tanto medo de estar sozinha, de não conseguir, de perder tudo. Gustavo apertou a mão dela. Mas você nunca esteve sozinha. Desde aquele dia, eu prometi que você nunca estaria. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. E você cumpriu. Todos os dias, você cumpriu. Eles ficaram assim até o sol se pôr completamente. Quando as estrelas começaram a aparecer, Gustavo olhou para Beatriz e sorriu. Sabe de uma coisa? Se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, eu não mudaria nada. Porque tudo, absolutamente tudo, nos trouxe até aqui. E aqui é onde eu sempre quis estar. Beatriz sorriu através das lágrimas. Eu também. Cada lágrima, cada medo, cada luta, tudo valeu a pena. Gustavo a puxou para perto e a beijou suavemente. E naquele momento, com décadas de amor, luta e cumplicidade entre eles, Gustavo entendeu que tinha encontrado o que sempre procurou. Não era riqueza, não era sucesso, era amor, era família, era pertencer. E enquanto Beatriz adormecia em seus braços sob o céu estrelado, Gustavo sussurrou as palavras que resumiam toda a jornada deles. Eu te amo, Beatriz, e mesmo que eu viva 1000 vidas, em todas elas eu escolheria você. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.